A mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é uma pergunta. Eu gostaria que você anotasse, que você refletisse. Esse é um tema que você tem que refletir sempre, todos os dias. O que você está perdendo sem perceber? Muitas vezes a gente vai perdendo algumas coisas e não percebemos que estamos perdendo. Quando a gente vê, já se foi embora, já perdeu tudo. Muitas vezes não tem nem mais jeito de recuperar. Lucas capítulo de número 15, versículo 8 ao 10, o Senhor Jesus Cristo falou isso. Ele contou essa parábola, ele disse: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Feche os seus olhos mais uma vez, coloque a mão sobre o seu coração e peça para Deus falar com você. Diga: Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso de uma resposta nesta noite. Eu preciso de um toque diferenciado, um toque ímpar, um toque especial na minha vida. Aleluia. Fale isso com Deus. Você que está aqui no auditório, você que está nos acompanhando no campus online, fale isso com Deus. E eu peço, Pai, usa-me com poder e glória. Traz à minha memória tudo aquilo que eu venho estudando, que o Senhor tem colocado no meu coração, para compartilhar com os meus irmãos, teus servos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Nessa passagem de Lucas 15, eu vejo aqui uma grande verdade. Que verdade? A importância das pequenas coisas e o perigo oculto nas pequenas perdas. Vamos falar juntos no 3? 1, 2, 3. Legal, agora você vai falar com vontade. Você vai colocar sua voz para fora. Você vai usar o pulmão que Deus te deu. Vamos lá? Bem forte no 3, 1, 2, 3. Nós temos que nos atentar a isso. Nós temos que vigiar o tempo todo a importância das pequenas coisas. Às vezes nós só damos valor a grandes conquistas, a grandes projetos, e a gente não se atenta para as pequenas coisas e o perigo oculto nas pequenas perdas. Nós falhamos quando paramos de vigiar nas pequenas atitudes. É fácil vigiarmos diante de uma rocha. É fácil nós não tropeçarmos em uma rocha. Ninguém vai tropeçar numa rocha. Mas em um pedregulho é muito fácil. É muito difícil nós nos tropeçarmos melhor numa rocha. Mas é muito fácil nós tropeçarmos em um pedregulho. Quais são as pequenas coisas que muitas vezes nós podemos falhar? Nós podemos deixar passar batido. A oração que deixamos para depois. Amanhã eu oro. Semana que vem eu pego uma hora na sala de oração. Semana que vem eu jejuo. Eu leio a Bíblia depois. Eu peço perdão amanhã. Eu volto para Jesus depois. Eu falo do Evangelho para o meu amigo no próximo mês. Tudo isso parece pequeno, até que se torna muitas vezes incontrolável em nossas vidas. De repente nós estamos firmes na fé. De repente não cremos mais. De repente nos tornamos homens e mulheres críticos. Antes só celebrávamos. Antes só dávamos glória a Deus. Antes víamos Deus em tudo. Antes nosso coração pegava fogo. Agora os céus descem e a gente não sente nada. Porque fomos perdendo esses pequenos gestos, esses pequenos detalhes, fomos deixando passar despercebido. E hoje muitas vezes nós estamos longe de onde nós já tivemos da presença de Deus. Tudo isso pode parecer pequeno.
As pequenas perdas de hoje são os grandes arrependimentos de amanhã. Preste atenção, não é o gigante que derruba o homem. Não é o gigante que derruba o homem, é o descuido com as raposinhas. Não são gigantes. A Bíblia diz que são as pequenas raposas que destroem as vinhas. Se você quiser anotar, por gentileza, Cantares capítulo 2, versículo 15. A própria Bíblia diz: cuidado com as raposinhas. Não é a tempestade que afunda o barco, é o vazamento que ninguém quis consertar. Às vezes a gente está preocupado com a tempestade, só que a tempestade, os meteorologistas avisam com antecedência, sai nos jornais, sai na internet, mas o furo no barco, o furo no descuido no relacionamento conjugal, o descuido no cuidado com o filho, pode afundar o barco. É importante nós entendermos isso. O que você está tolerando, que parece inofensivo, mas está corroendo a sua integridade? Uma pergunta. O que você está tolerando, que parece inofensivo, mas está corroendo a sua integridade? Quem sabe é uma falta de perdão, quem sabe é um arrependimento, quem sabe é a restituição de uma coisa que para muitos não significa nada, mas você sabe que está mexendo com a sua integridade, está mexendo com o seu caráter. Preste atenção, a força do seu futuro está escondida no zelo que você tem com o que ninguém está vendo. Eu vou repetir. A força do seu futuro está escondida no zelo que você tem com o que ninguém está vendo, com o que ninguém sabe. Porque o que as pessoas sabem, o que as pessoas conseguem ver, é fácil a gente corrigir. É fácil a gente reparar um erro que está todo mundo sabendo. É fácil a gente pedir perdão de uma situação que jogaram no ventilador. Mas algo que ninguém sabe, onde ninguém está, lá dentro do nosso quarto, lá dentro da nossa casa. Na vida vamos perdendo muitas coisas e não percebemos que as perdemos. Não sei se você já teve a experiência, está andando na rua, de repente alguém bate no seu ombro e diz: ei moço, caiu o documento, e você nem tinha percebido. Quantos de nós já esquecemos um celular no restaurante, em uma lanchonete? Já esquecemos uma bolsa, uma mochila? Na vida nós vamos esquecendo muitas coisas, meus irmãos. Na vida nós vamos esquecendo muitas vezes dos princípios estabelecidos por Deus para nos garantir a vitória. Muitas vezes na vida nós vamos esquecendo que pecado é pecado. Eu vejo que muitas vezes nós vamos nos familiarizando com a Bíblia, com o ambiente cristão, com o ambiente evangélico, com o mundo gospel, e nós vamos deixando passar despercebido muitos princípios importantes da vida cristã. Por isso que o tema hoje é: o que você está perdendo sem perceber? Será que você já não perdeu a admiração pelo seu cônjuge? Será que você já não perdeu a inspiração do Evangelho? Será que você já não perdeu o valor da oração? Alguém me mandou uma mensagem ontem e disse: pastor, ouça esse áudio. Eu ouvi o áudio. Era de alguém da família dizendo: qual o dia de culto na sua igreja? Nós vamos lá. E em seguida aquela pessoa mandou um outro áudio e disse: pastor, essa pessoa, eu e minha esposa estamos orando há anos por ela. E eu respondi, eu disse: a oração ainda funciona, aleluia. A oração chega onde nós não podemos chegar. A oração faz o que a nossa voz não consegue fazer, aleluia. A oração ainda funciona. Sacode o irmão que está ao seu lado e diz: Deus ainda responde oração, meu irmão. Então ora, querido, aleluia. Ore canta lá baixê, aleluia. Às vezes eu passo aqui durante o dia, eu vejo a sala de oração vazia. Não é possível que em quase 1000 pessoas, sei lá, não tem 20 pessoas, não tem 11 pessoas num dia para orar 1 hora pelo menos. Pelo menos à noite não tem disputa de pessoas querendo pegar o horário, que geralmente é o horário que poucas pessoas estão trabalhando. Mas Deus continua ainda respondendo a oração.
A maioria de nós já perdeu a chave, já esqueceu o celular, já perdemos documento, carteira de identidade, de motorista, cartão de crédito. São coisas que vamos perdendo na vida. Nessa passagem do Evangelho de Lucas, Jesus Cristo fala de uma mulher que tinha 10 dracmas. Quantas dracmas essa mulher tinha? 10. O que é uma dracma, pastor? A dracma é uma moeda que é usada também como enfeite de bijuteria, de uma joia. Ainda hoje, quando vamos a Israel, nós vemos as mulheres usando as dracmas. Elas usam no cinto, elas usam no colar, elas usam no braço. Na época de Jesus era comum os homens darem como dote uma dracma para casar com a mulher. Geralmente essa dracma, elas eram entregues no dia do casamento. As mulheres, essas dracmas, elas tinham um valor econômico, financeiro, mas tinha muito mais ainda um valor emocional. Essa mulher, ela tinha 10 dracmas. Quantas que ela perdeu? Uma. Quantas que ela perdeu? Uma. É uma parábola que Jesus conta. Jesus Cristo disse que a mulher tinha 10 e perdeu uma. Ela poderia ter dito: não tem problema, eu continuo com 9, ninguém vai perceber. Mas essa mulher, ela não agiu assim. Ela não se conformou com a perda da moeda, mesmo conservando 9. E com a atitude dessa mulher, que Jesus, Ele nos ensina uma grande lição. Ele nos ensina o valor das pequenas coisas. O valor das pequenas coisas. Para ela, assim como para Jesus, aquela única dracma era indispensável. E o que aprendemos com essa passagem é vital para a nossa vida. Com essa parábola, Jesus nos ensina o valor das pequenas coisas e o perigo das pequenas perdas. O valor das pequenas coisas e o perigo das pequenas perdas. Jesus está nos ensinando que ser fiel no pouco é uma virtude, meus irmãos. Escreva isso: ser fiel no pouco é uma virtude. Tem gente que admira: uau, entregou tantos R$1.000 de oferta. Mas Jesus admirou uma mulher que entregou as poucas moedas que ela tinha. Interessante isso. Eu imagino os discípulos, depois daquele momento de oferta, chamando Jesus: Jesus, não estou entendendo nada. O empresário deu a chave do carro importado, o outro deu o documento da mansão de alto padrão, e o Senhor está exaltando a mulher que deu apenas uma moeda. E Jesus disse: pois é, eles deram do que sobravam, mas ela deu tudo do que ela tinha. Jesus, Ele nos ensina a valorizar as pequenas coisas. Às vezes, irmãos, é um culto como esse, nós não valorizamos. Às vezes nós valorizamos quando vem alguém famoso. Às vezes nós valorizamos quando vem alguém que tem milhões de seguidores no Instagram e no YouTube. Às vezes nós valorizamos alguém que tem muito conhecimento bíblico. Um irmão outro dia disse para mim assim: pastor, eu vim no culto pela manhã e o irmão tal pregou, foi uma bênção, foi uma maravilha. E sempre, como sempre, a mesma mensagem de manhã e à noite. Eu disse para o meu filho: vamos voltar à noite, porque é uma palavra poderosa. E quando eu cheguei à noite, era um outro irmão que ia pregar. E eu disse: perdi a minha noite. Pastor, mas quando a irmã começou a ministrar, Deus começou a falar comigo. Eu nunca tinha recebido uma palavra tão poderosa quanto aquela. Glória a Deus que esse irmão foi humilde para reconhecer. Mas quantas vezes a gente não para nem para ouvir aquilo que nós julgamos que é pequeno, e perdemos grandes valores da vida. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Não podemos esquecer que as perdas são pequenas. As perdas pequenas, elas vêm aos poucos, de uma a uma. Mas o prejuízo causado por elas é imenso, muitas vezes irrecuperável. Lembra da passagem, daquela situação lá de Brumadinho? Eu sempre gosto de lembrar essa situação quando eu falo de pequenas coisas. Se eu não me engano, em 2015 ou 2016, a barragem de Brumadinho desabou. Mas depois
os repórteres entrevistando os especialistas, né, em barragens e tal, e foi consultar uma empresa que tinha feito uma consultoria naquela mina, e eles falaram: nós fizemos uma análise meses antes, e detectamos uma pequena fissura, uma pequena rachadura, mas ninguém deu valor. Então, no dia que aquela barragem desabou, que destruiu um bairro inteiro, que matou muitas pessoas, destruiu famílias inteiras, muitos disseram: quando caiu? Ontem. Não foi ontem, não. Ela desabou no dia que saiu o primeiro grãozinho de areia. Ela começou a desabar no dia que começou a infiltrar água naquela barragem, e ninguém deu atenção. A vida é assim também. Eu quero levar você a refletir se não tem alguma fissura na sua alma, se não tem alguma rachadura no seu coração, se não tem nenhuma brecha na sua vida espiritual, se você não está dando nenhuma brecha no seu casamento. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. É o que acontece muitas vezes em nossa vida. Vamos negligenciando os pequenos sinais de problemas maiores. Começamos com atitudes que no início parecem inofensivas. É como diz a Bíblia em Cânticos 2:15: apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Sempre quando eu leio essa passagem, eu gosto de explicar. Porque talvez você possa dizer: pastor, mas a gente tem que se preocupar com as raposas grandes, porque é elas que vão comer o cacho de uva. A raposinha, ela não consegue chegar numa altura que tem um belo cacho de uva. É verdade, a raposinha não consegue, mas deixa eu te explicar: a raposona consegue. A raposa mãe, o raposo pai consegue pegar um cacho de uva. Só que a raposa grande, ela pega um cacho, 2 cachos, 3 cachos de uva, enche a barriguinha dela e vai embora. A raposinha, ela não consegue pegar o cacho de uva, mas ela pega o pé do caule da uva. E aí ela vai corroendo, ela vai comendo, e aí o dono da vinha não perde só alguns cachos de uva, ele perde a vinha inteira. Sabe, irmãos, o que mais tem destruído os crentes? Sabe o que mais tem destruído os casamentos? Não são os grandes adultérios, são as pequenas indiferenças. São pequenas coisas que nós vamos negligenciando. Deus nos exorta a apanhar as raposinhas. Por que as raposinhas? Mas são animais tão pequeninos e inofensivos. Por quê? Porque elas podem danificar toda a vinha. Acreditar que pequenas coisas não podem nos ferir ou causar danos é achar que pequenos atos não são importantes, é crer em mentira. Satanás usa muitas situações que acabam invadindo a nossa vida, e são as circunstâncias às quais muitas vezes não damos muita importância por serem pequenas. E o que acontece? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Salmos 42:7, anote: um abismo chama outro abismo. Primeira coisa que eu gostaria que você escrevesse e anotasse também: quais são as perdas que podem acontecer na nossa vida, que às vezes a gente não vai dando valor. Eu lembro de uma situação de um jovem casado, que eu e minha esposa aconselhamos esse casal por diversas vezes, mas o marido não deu muita atenção às reclamações da esposa. Ele deu mais atenção à profissão dele, o trabalho dele. Ele foi crescendo na corporação, ele foi trabalhar em outras nações, ele foi sendo promovido naquela instituição. Depois ele recebeu convite para um outro país da Europa, e ele foi crescendo. Ele estava focado só na sua vida profissional, e ele esqueceu da sua família. Um dia ele perdeu a família. Um dia ele saiu para trabalhar, estava morando em outro país. A esposa simplesmente pegou as crianças, arrumou as malas e voltou para o Brasil. Eu lembro que em dezembro daquele ano, eu chamei o rapaz
no WhatsApp, comecei a conversar com ele, disse: aí, tudo bem, como que você está? Ele disse: eu estou voltando para a Europa, eu vim visitar minhas crianças. Ele perdeu a família, ele não foi dando atenção para a esposa, para as queixas da esposa. Então a primeira coisa que nós podemos perder de maior valor na nossa vida depois da salvação, é a perda na família. No início do casamento, o marido diz: que vontade de tomar um café. A esposa se levanta na hora e faz um cafezinho gostoso para o marido. Depois de 15 anos de casado, o marido fala: ah, que vontade de tomar um café. Ela diz: vai lá e pega. Resmunga a esposa. Mas alguns anos depois, o esposo pede um cafezinho. Qual a resposta da mulher? Você quer um café? Vai lá e faz. Você não é aleijado? Mas no início não era assim. Começou uma vez, que se tornou rotina, e no fim, uma crise no casamento. A mulher está com frio, ela diz: eu quero dormir bem quentinha, vou colocar uma roupa bem quentinha, e ela coloca uma meia velha, uma roupa rasgada e feia. Antes dormia bem bonitinha, com um pijama cheirosinho. No outro dia faz a mesma coisa, com pouco tempo acostuma-se a dormir mal arrumada. Afinal, cuidar-se dá trabalho, vai caindo na rotina. As grandes crises no casamento, a violência, as agressões, geralmente começam com pequenos atos de desatenção, grosseria, indiferença, falta de consideração, que evolui por maus tratos e brutalidade. Um dia, sentindo-se irritado, o homem grita com a esposa: vamos embora, mulher. Como ela não reage, ele não percebe a gravidade do que fez, e passa a agir assim sempre. Tudo começou com uma vez. A esposa está ocupada, o marido chega, dispara a buzina na entrada da garagem, e ela larga tudo e corre para abrir o portão. Ela não confronta, e ele se sente no direito de ser assim sempre, estúpido. E hoje não há mais respeito e nem atenção. Com o tempo, a grosseria passa a ser em público. Nem se importa mais em humilhar a esposa em qualquer lugar. Começou com a buzinada no portão. Começou com a fissura na barragem. Nem sempre, meus irmãos, guarde isso, nem sempre o divórcio é fruto de um adultério. O divórcio nunca acontece do dia para o outro. São pequenas dracmas que vão se perdendo ao longo do caminho. Ao longo do caminho. Lá em casa, eu e minha esposa sempre temos o hábito de, quando eu chego, ou ela chega, ou eu estou saindo, ou ela está saindo, a gente dá um beijinho, um selinho. E às vezes na correria, já estou na garagem, aí eu volto, e ela já está na porta, eu dou um beijinho, eu digo: ah, estava esperando. Aí eu digo, às vezes eu também estava esperando. Mas assim, é um gesto de um casal, que se a gente não se atentar, perde aquele gesto. Amanhã perde outro, depois de amanhã perde outro, daqui a pouco nós estamos distantes. Segunda coisa, perdendo a comunhão com Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, o Senhor Deus disse: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Jesus elogiou essa igreja, tinha muita coisa boa, mas ele diz: porém, eu tenho isto contra vocês: vocês perderam o primeiro amor. Vocês fazem cultos maravilhosos, o louvor é lindo, a mensagem é poderosa, o diaconato funciona, que é uma beleza, as conferências são um sucesso, mas contra vocês eu tenho apenas uma coisa: vocês perderam o primeiro amor, perdendo a comunhão. Eu já orei tanto, eu orei a semana passada, eu jejuei o ano passado, eu já jejuei algumas vezes por 40 dias, e às vezes quando eu vou fazer jejum de 12 horas, o inimigo sopra no meu ouvido: não vai valer de nada, porque você já jejuou 40 dias, você tem que jejuar mais. Satanás, ele quer que eu não jejue 12 horas, porque se eu não jejuar 12 horas, daqui a pouco eu não jejuo 24 horas, 48 horas, daqui a pouco eu estou frio na fé. Não são as quantidades de horas ou de dias, é o princípio, é o valor do jejum na nossa vida. Quem está me entendendo diz amém. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, não leem mais a Bíblia? As orações se resumem em pequenos resmungos, de no máximo 1 minuto.
não tem mais prazer de ler um bom livro cristão, a participar das vigílias. Às vezes a gente tem um culto quinta-feira lotado, no dia seguinte é a vigília, vem meia dúzia de pessoas. Perdemos o prazer de orar, ou alguns nunca aprenderam a orar. Mas porque não tem mais essas práticas? Geralmente começa com pequenas coisas, e quando percebe, estão longe da comunhão com o Senhor, a igreja e os irmãos. Nós precisamos fazer a oração de Davi, de Salmo 51. Coloca na tela, Salmo 51, de 10 a 11. O salmista disse: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Nós precisamos fazer essa oração. E ele diz então, versículo 13, ele diz: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Terceira coisa, perda na vida profissional. O empresário tem de zelar pelo seu negócio. Se a empresa não está indo bem, muitos procuram os motivos no lugar errado, não valorizam as pequenas falhas. Nenhuma grande estrutura desmorona de repente, irmãos. Nenhuma grande estrutura desmorona de repente. São as pequenas rachaduras ignoradas, se tornam rupturas. Como líder, é essencial olhar além dos números e perceber o impacto silencioso das atitudes diárias da equipe. Você que é empregado, você que é um operário, cuidado com as pequenas perdas de valores na sua empresa. Antes você chegava entusiasmado para trabalhar, antes você atendia o cliente feliz, não importava a roupa, a aparência do cliente, não importava o carro que ele chegava, não importava se ele ia levar ou não, você dava a melhor atenção possível para todos os clientes, você era zeloso, você cuidava de tudo. Agora você lá começou a largar, foi perdendo aos pouquinhos o prazer de trabalhar naquela instituição. Cuidado, ninguém perde o emprego de repente, também ninguém é promovido de repente. Corrigir pequenas falhas hoje, evitar grandes perdas amanhã. 4, perdendo a saúde. Muitos não tiram férias, não saem para descansar nem um dia. Esse mês não posso ir, nessa semana não dá, e quando assustam, passaram-se 10 anos sem pegar férias. As férias não têm a ver só com a viagem para Disney, ou para outro estado, ou para a praia. Às vezes é um sítio, é uma chácara, às vezes é ficar em casa, é descansar, é parar, é renovar as forças. E chega uma hora que o corpo pede, cobra. Todo ano temos de fazer uma avaliação da nossa saúde, todo ano. Eu lembro que teve um ano, se eu não me engano foi 2020 ou 21, eu fazendo os exames de rotina. Quando eu levei os exames, a médica abriu o exame e disse: puxa, seu colesterol está alto, e você está pré-diabético, você vai tomar esse remédio aqui para sempre. Eu falei, comecei a rir. Eu achei que ela estava brincando, já tinha passado com ela várias vezes. Ela disse: você está rindo do quê? Eu falei: doutora, presta atenção, há anos eu não tomo açúcar, há anos eu pedalo, há anos eu corro 3 vezes por semana, não tomo refrigerante, evito gordura. A senhora está me falando que o meu colesterol está alto e que eu estou pré-diabético? Ela disse: mas está aqui, é o resultado do seu exame. Aí ela passou o remédio, eu falei: não, doutora, passa alguma coisa natural. Ela disse: natural não dá conta, tem que ser química mesmo. Eu falei: essa doutora está blefando. Fui ao cardiologista. Quando eu cheguei lá, eu disse: doutor, passei na doutora tal, e ela disse isso está aqui, ó, eu acho que ela leu errado. Ele pegou, olhou, analisou, olhou para mim, ele disse: rapaz, ela pegou leve, eu vou aumentar a dose. Às vezes é assim, irmãos, são pequenos detalhes. Para que uma casa desmorone, não é necessário que caia todo o telhado. Basta uma única telha quebrada, permite que haja infiltração, e com o tempo a casa está comprometida, cheia de infiltrações e rachaduras. O mesmo acontece com o nosso corpo. O mesmo acontece com o nosso corpo.
Eu já me orgulhei tanto de dormir poucas horas à noite. Dormir poucas horas. Não, máximo 4, 6 horas, tá bom demais. Eu durmo meia hora e levanto renovado. Eu percebi que isso não é motivo de orgulho, isso é vergonha. Porque Deus nos deu 24 horas e tudo que Ele faz é perfeito. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Não dormir a quantidade de horas necessária é negligenciar o tempo que Deus nos deu. O dormir, o descansar também é produzir. Você bem descansado, você saudável, você vai produzir muito mais. Nós precisamos entender isso. Valorize seu corpo hoje com responsabilidade e carinho, porque ele é um instrumento que te sustenta para viver seus propósitos amanhã. Quinto, perdendo a liberdade. João 8,34, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Como é triste uma pessoa falar: eu quero parar de fumar e não consigo. Hoje um homem disse para mim assim, ao telefone: a minha vida inteira, até hoje, foi de mentira. Eu quero mudar, mas eu não sei o que fazer. Eu preciso de um conselho. Olha, irmãos, isso é horrível, escravo da mentira. Outros são escravos da pornografia, escravo da bebida, escravo do cigarro, escravo da droga, escravo do trabalho. Jesus, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Não descansar é pecado. Muitas pessoas começam brincando na internet. Só vou fazer uma busca sobre um assunto, conversar um pouco com alguns amigos. Agora estão escravos da internet. Alguns nem dormem direito, são viciados na internet. Não tem tempo de orar, de ler a Bíblia, não convive mais com a família, com os amigos, porque estão escravos da internet. Ouvi uma história de uma senhora, uma jovem senhora, de 22 anos de casada, casamento maravilhoso, abençoado. De repente, o marido começou a ficar preso no quarto na frente do computador. Um dia ela entrou de supetão e ele estava enfiado na pornografia. Ela chamou para conversar, disse que daquele jeito não daria, ia acabar com o casamento. Ele parou por um tempo. Meses depois ele voltou. E quando ela pegou de novo, ele disse: eu não aguento, se tiver que acabar o casamento, que acabe, mas eu não consigo parar mais. Se tornou escravo da pornografia. Quem sabe começou com um vídeo pequeno, na roda de amigos no trabalho. Eu lembro que uma vez, alguns anos atrás, os meus filhos estudavam em determinada escola, e os pais resolveram lá formar um grupo de pais para jogar bola aos sábados. Me colocaram naquele grupo. E eu lembro que na semana seguinte chegou um vídeo de um dos pais, e pela silhueta do vídeo, não precisa nem abrir, já dava noção que era algo pornográfico. Eu fui lá e saí do grupo. 2 dias depois eu cheguei na porta da escola, tanto o porteiro da escola quanto os pais disseram: pô, pastor, desculpa aí. Eu falei: o quê? Poxa, o cara colocou lá o vídeo. Eu falei: nem vi, fique em paz. Eu posso vir jogar, mas me deixa fora do grupo. Às vezes é um vídeo pequeno, você diz: é só essa vez. Então, irmãos, cuidado, cuidado. Ezequiel capítulo 33, versículo 18 diz: desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Olha o que a Bíblia diz: desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Cuidado, irmãos. A Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Nós entramos em um exército que não tem como recuar. Nós já conhecemos a verdade, nós temos o temor de Deus, nós temos o princípio da sabedoria, nós temos o Espírito Santo dentro, que habita dentro de nós. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Jesus Cristo falou que essa mulher perdeu uma dracma. Ela não concordou com essa pequena perda e começou a procurar a dracma.
E a pergunta que eu deixo é, e termino aqui e dou continuidade no domingo: o que devemos fazer para encontrar as dracmas perdidas da nossa vida? Se coloque de pé.